Hoje, como fomos e voltamos, recém chegamos de Taubaté, eu não estou com a minha Bíblia. Se você me permite, eu lerei no celular. Versículo de número 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O momento que João ali estava, juntamente com Maria. E a Bíblia então acrescenta: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um soldado lhe furou o lado com a lança, e logo saiu água e sangue. Que Deus abençoe a sua palavra. Ó Pai, abençoa-nos, fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, nessa rápida meditação, antes de darmos continuidade ao louvor e à adoração. Porque hoje é um dia que nós devemos nos recordar com gratidão que o Senhor tomou o nosso lugar. Aquele lugar não era teu. Aquele lugar era meu. Aquele lugar era nosso. Ó Deus Todo-Poderoso, dá-nos um coração totalmente rendido a Ti. Que nós também, Senhor, nos apropriemos, como João se apropriou daquilo que o Senhor falou para ele, e desde aquele momento em diante, seguiu no que o Senhor havia dito a ele. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A narrativa da morte de Jesus Cristo pelo apóstolo João, no Evangelho segundo João, é extraordinária em diversos aspectos. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar que Jesus, no Getsemane, disse ao Pai em oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Assim o fez 3 vezes, assim o Senhor se ergueu 3 vezes, assim o Senhor disse: de fato, concordando com o Pai, que não havia outra forma senão aquela que Cristo padeceria por amor a nós, sofreria, morreria e ao 3º dia ressuscitaria. Ele tomou o cálice. Mas quando estava já, a Bíblia diz, tudo
terminado. Eu diria, quando ele tomou a última gota do cálice, que não desejava tomar, Jesus disse algo extraordinário. Para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede. Ele bebeu tudo, por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Mas ele ainda beberia outro cálice, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Essa é a intensidade do amor de Jesus Cristo por nós, que foge a toda a nossa compreensão. Sabe, naquele dia, como nós encontramos aqui, outros também morreram. Naquele período, o período que tange da crucificação, outros morreram. Nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que morreram esses 2 homens que foram crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus Cristo. E sabemos pelas Escrituras que também morreu um apóstolo. Se não morreu no mesmo tempo, morreu seguido a tudo isto, Judas Iscariotes. Assim, na morte desses 4 homens, temos, de uma forma resumida, realmente a história de todos os homens. Morre Jesus, que começou bem e terminou bem, que tudo fez bem em sua vida. Morre um dos malfeitores, aquele que o aceitou, que começou mal, mas que terminou bem, por causa de Cristo Jesus. Morre o outro malfeitor, que começou mal e terminou mal, porque não aproveitou a oportunidade como o outro de aceitar a Jesus Cristo. Morre Judas Iscariotes, que começou bem, mas terminou mal, por abandonar a Cristo Jesus. De modo que tudo se resume em uma coisa: se você assume ou não assume a Cristo Jesus. Tendo começado bem ou tendo começado mal, a coisa mais importante é terminar com Cristo. Assim, esse texto nos mostra que Cristo, tendo visto tudo e declarado está consumado, rendeu o seu espírito. Sabe, Cristo não rendeu o seu espírito a nada e a ninguém que não fosse o Pai. O texto paralelo diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não rendeu o seu espírito à cruz. A cruz não dobrou, não venceu o espírito de Jesus. Jesus não rendeu o seu espírito ao sofrimento, à dor, à dificuldade, à decepção, ao abandono, e eu poderia citar tantas outras coisas. A nada disto Jesus rendeu o seu espírito. Ele continuou com o seu espírito inabalável, mas ele rendeu o seu espírito ao Pai. Ao Pai. E uma das coisas que me chama mais a atenção diz: e inclinando a cabeça, suspirou. Cristo estava morrendo, mas note que ele teve controle em sua morte para não permitir que a sua cabeça caísse, pendesse. Ele
inclinou a cabeça. Sabe, inclinar a cabeça é um ato nobre. Reis, quando estendem aos que estão diante dele a sua mercê e o seu favor, inclinam a cabeça. Um dos últimos atos físicos de Jesus Cristo foi inclinar a cabeça. Ele rendeu o seu espírito a Deus, mas ele inclinou a sua cabeça, favorecendo a todos nós. Essa é uma atitude de Jesus. E ali, Cristo morre. Estava tudo já consumado. Ele vertera o seu sangue, o suficiente para nos salvar. Mas ele guardou um último sangue a ser derramado. Quando aquela lança, traspassando Jesus, suponho eu, vindo de baixo para cima, atravessando o seu costado, o seu lado, chegando ao seu coração, fazendo a sair sangue e água. Cristo, eu diria, não apenas verteu sangue suficiente para nos salvar, mas eu me atrevo a dizer, como a obra de salvação já estava completa, e depois da obra de salvação, ele ainda verteu mais sangue, eu diria que ele verteu mais que o suficiente para nos salvar. Assim é a graça do Senhor, assim é a operosidade do Senhor em nosso meio. Este Deus que se fez homem, por amor a cada um de nós. E eu digo, ele nos salvou a todos, mas nos salvou individualmente, a cada um de nós. De modo que sabemos, todos estamos salvos pelo mesmo sacrifício, mas podemos declarar, eu estou salvo. E ainda que fôssemos, você fosse, ou eu fosse, o único a ser salvo, ele morreria em nosso lugar. Mesmo que mais ninguém o aceitasse, ele morreria em nosso lugar. Esse é o amor, essa é a paixão. E bem é a palavra paixão. Pois não somente essa é uma paixão que se manifesta em toda a intensidade do seu amor por cada um de nós, mas é uma paixão apaixonante, que nos faz apaixonarmos-nos por Ele. É uma paixão que nos conquista, que nos salva. Hoje nós estamos aqui na celebração da Páscoa. Ele se deu na Páscoa. Ele se entregou como o Cordeiro Pascal, o seu sangue nos umbrais de nossas casas, de nossa vida, de cada um de nós, tabernáculos do Senhor, casas do Senhor, habitação do Senhor. Nós somos marcados por esse sangue. Como eu gosto dos hinos antigos que dizem, neste sangue, e acrescentam, carmesim. Sabe, às vezes, os hinos antigos, se não fazem outra coisa, te dão mais vocabulário. Era bom ouvirmos e cantarmos os hinos antigos, que eles têm toda uma inspiração, toda uma palavra. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
E nós devemos louvar e adorar ao Senhor. Por isso é que vamos e decidimos iniciar, e com isso eu termino essa palavra, adorando ao Senhor, movendo o mundo com adoração, fazendo com que os céus se abram. Sabe, eu estou pedindo ao Senhor que haja um derramamento de glória. E há um segredo sobre um derramamento de glória. Quando nós glorificamos, quando nós damos glória, é semelhante ao vapor que sobe, que se acumula em nuvens. E se há nuvens de glória se formando, haverá uma chuva de glória sobre nossas vidas. Por isso, adoremos ao Senhor, por isso, glorifiquemos ao Senhor, mas com aquele coração conquistado. Aquele coração, como nós lemos nos textos bíblicos, que após tudo isto, aqueles homens brutos, acostumados a agirem com crueldade e com crueza, aqueles soldados romanos, aquele centurião, a Bíblia diz em um texto que disse o centurião, em outro texto diz que todos os soldados romanos disseram. Eu, particularmente, gosto de imaginar aquele soldado centurião, aquele homem, líder dos demais, dando um passo à frente, se aproximando da cruz, olhando fixamente para Jesus. E diante de uma multidão toda abalada pelo que estavam assistindo ao espetáculo da cruz, aquele homem disse verdadeiramente: este era filho de Deus. Era um gentio. As autoridades religiosas não podiam discutir com ele. Ele não professava a mesma fé. Ele não era do mesmo povo. Foi um gentio. Mas foi a humanidade que gritou naquele momento. Sabe, o que fez aquele homem declarar que Jesus era filho de Deus foi tamanha entrega. Não foi a ressurreição de um morto, não foi a multiplicação de pães, não foi uma pesca maravilhosa, nada disso eles podem ter visto, mas eles viram Jesus se entregando por amor a todos nós. E aquilo foi o suficiente para aquele homem declarar: este era filho de Deus. Diante de tal palavra, a Bíblia diz, os demais soldados, aqueles que escarneceram de Cristo, aqueles que o esbofetearam, aqueles que o maltrataram, aqueles que o atravessaram com a lança, que prenderam a cruz, que colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, aqueles homens que vieram o tempo inteiro o levando com brutalidade para crucificá-lo, esses mesmos homens foram vencidos por Jesus Cristo e disseram: de fato, este era filho de Deus. Foi o primeiro louvor. O primeiro louvor. E nós não podemos nos calar. Nós temos que louvar. Nós temos que louvar e dizer, de fato, Ele é Filho de Deus. É o Deus que se fez carne por amor a nós e morreu na cruz do Calvário
por amor a nós, louvemos, adoremos, engrandecendo aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O mundo há de louvar ao Senhor. O mundo há de adorá-lo. O mundo há de bendizê-lo. O mundo há, acima de tudo, de reconhecê-lo. Os homens mais brutos, os homens mais cruéis, os homens mais terríveis se renderão diante da cruz. E eles confessarão, porque crerão com seus corações e confessarão com sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia dizia: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E hoje aqui nós estamos reunidos como filhos de Deus, para dizer: sem o Senhor, nenhum de nós teria isto. Sem o Senhor, nenhum de nós seria. Mas pelo Senhor, todos nós que cremos nele, que cremos no seu nome, que cremos na sua palavra, que aceitamos o seu sacrifício, todos nós somos feitos filhos de Deus. Não éramos, fomos feitos filhos de Deus. A Deus seja a glória. Vamos louvar ao Senhor.